A gente se cuidar e se amar, né, nesse sentido de estar pensando lá no futuro, seria um cuidado paliativo com a gente mesmo? Cara, difícil essa pergunta se seria um cuidado paliativo, mas seria um cuidado essencial. Por que que difícil? Nós entendemos de cuidados paliativos a partir de uma condição que se tenha que ameaça a sua vida. Se você entende que uma velhice frágil ameaça a sua vida, sim. Porque existe uma doença que chama fragilidade do idoso, que a gente passa desapercebido. Sabe aquele velhinho que fica quietinho, que fica deitadinho, que vai emagrecendo e que vai comendo menos e que vai ficando cansado de fazer as coisas e não quer fazer mais nada de repente, e a gente acha que tá tudo bem? É o idoso que tem uma doença, chama fragilidade do idoso. Ele tem inúmeras chances a mais de morrer. É uma doença grave que ameaça a vida e precisa de cuidados paliativos. Então, se a gente pensa, se a gente entende que, caso você não se cuide, você vai virar isso, a gente se cuidar é uma intervenção precoce. Que o cuidados paliativos pode te antenar para isso. Não faz parte do tratamento paliativista você fazer isso, mas faz parte do conceito paliativista te antenar para, cara, se você continuar dormindo mal, não se exercitando, não tendo músculo, e quando eu falo músculo é ter músculo, não é ser magro, ser gordo, é ter músculo, porque o que garante funcionalidade e sobrevida na velhice é músculo. O idoso sarcopênico, que tem pouco tecido muscular, ele morre mais, ele tem mais demência, ele vai ser frágil. E aí eu trago uma frase de um dos meus mentores da minha vida, que é o Dr. Rodrigo Jasbic. Ele é muito famoso num nicho de crossfit. É o seu médico faz crossfit, é o Instagram dele. Ele traz a seguinte frase: médico é profissional de doença, não de saúde. Porque a gente trata o que tá errado, a gente não previne para virar o errado. Então, e dentro do nicho dele, ele fala que quem é o profissional de saúde é o educador físico. E o médico é profissional de doença. Então, o real profissional de saúde é quem promove saúde. O médico, muitas vezes, ele não promove saúde. A gente promove tratamentos de pessoas que não têm mais saúde. E aí a gente até entra na discussão até filosófica de o que é saúde, né? E existem vários conceitos, e aí o conceito mais aceito, que é até o conceito se eu não me engano, da OMS, que é um status de bem-estar pleno entre parte orgânica e psicológica. Então, se eu não tenho um bom psicológico, eu não tenho saúde. Se eu não tenho uma boa parte orgânica, eu não tenho saúde. O médico não é psicólogo para cuidar de psicologia e também ele não garante um bom funcionamento orgânico na grande maioria das vezes. O que ele garante é a tentativa de reversão de uma lesão orgânica já estabelecida. Então, por isso que ele fala que o médico ele é profissional de doença e não de saúde. Se falar que se cuidar é uma atitude paliativista, soa estranho para mim. Mas com certeza o médico paliativista, uma das suas intervenções é te orientar a se cuidar, é te orientar a criar músculo, é te orientar a ter um bom sono, é te orientar a ter uma boa qualidade de vida, para que no seu futuro você seja um idoso menos frágil. Quem já segue a gente há muito tempo já sabe, né? O Daniel, o nosso câmera bem /produtor faz tudo, tem uma doença crônica grave que é o déficit de Crohn. Ele é um doente paliativo. Se ele consulta comigo e fala: Daniel, você tem uma doença que pode tirar sua vida daqui a uns anos. Pensa essa doença junto com o idoso frágil. Pensa essa doença junto com a pessoa que não tem um bom sono. Pensa essa doença junto com a pessoa que tem depressão. Tudo isso piora. Então eu vou intervir dentro do controle de sintomas da sua doença, te preparando para uma velhice mais saudável. Onde uma velhice mais saudável vai te gerar menores desconfortos e menor incidência de sintomas da doença já pré-estabelecida. Aí faz sentido você falar que isso é uma atitude paliativista. Até porque eu estaria roubando o mérito de outros profissionais. Isso não é um mérito médico. É o mérito do personal trainer, do educador físico, é o mérito da nutricionista, é o mérito do psicólogo. O médico, ele tem um ego inflado, né? A gente tende a trazer tudo pra gente. A gente acha que a gente resolve tudo. E não. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para não cair no extremo. Porque assim, nós temos uma visão ocidental da medicina. Existe uma visão oriental da medicina. E a visão ocidental, ela é muito boa e ela é muito rica porque ela é muito pautada em evidência. Ou seja, em teste e resultado. Então a gente imagina uma hipótese, a gente testa ela e vê o resultado. Para tentar relacionar o resultado à hipótese pensada. O oriental, ele não tem isso. Você tem milênios de experiência de realização e possível resultado. Qual que é o problema? O problema é a casuística. O que é uma casuística? Eu tô com dor de cabeça porque eu comi a maçã. Eu comi a maçã e tive dor de cabeça. Qual que é a casuística entre os dois? Quem vai provar que a maçã te deu dor de cabeça? Então eu tive dor de cabeça depois que eu comi a maçã, ou eu tive dor de cabeça porque eu comi a maçã? A medicina ocidental, ela tenta gerar essa casuística. O que ela faz? Ela pega várias pessoas, coloca em dois grupos, pessoas
aleatórias, pessoas com idades parecidas, com sexo parecido, e que uma vai comer maçã e outra não vai comer maçã. E aí, no final, a gente vai ver quem é que foi o grupo que teve mais dor de cabeça. O que comeu maçã ou o que não comeu maçã. Aí vai ver, não teve nenhuma diferença. Eles tiveram, estatisticamente, a mesma incidência de dor de cabeça, ou seja, não há casuística entre maçã e dor de cabeça. Não tem prova, não quer dizer que não foi comprovado. Mas aí dentro da ciência, você não tem que comprovar algo que não é real. Você tem que comprovar algo que é real. Não existe assim, quem me comprova que tomar ivermectina para Covid não faz bem? Eu quero que me comprove. Não, esse questionamento científico ele é errado. Você tem que fazer o contrário. Você tem que me comprovar que faz bem, que tem ação. Então, quem me comprova que não foi a maçã que me deu dor de cabeça? Não, é o contrário. Você que tem que comprovar que maçã dá dor de cabeça. Então, a pergunta científica, ela tem que ser feita de maneira correta. A comprovação do negativo, ela não é plausível. Eu tenho que comprovar o positivo. É inocente até que se prove o contrário. Então, até que eu prove que algo faz ação, esse algo não faz ação. Entendeu? Então aí, a gente tem que tentar entrar no meio dos mundos. Porque eu também não posso excluir a medicina oriental, que tem, na verdade, muitas vezes uma má vontade da medicina ocidental de estudá-la. E muitas coisas orientais que, quando foram estudadas, viram que tinham evidência científica real. Então, o maior exemplo delas é a acupuntura. É algo oriental, que eles tinham uma explicação rudimentar em relação a chakras, né, a pontos de equilíbrio do corpo. Quando veio para a medicina ocidental, que é mais tecnista, observou-se que a estimulação de pontos específicos fazia estimulação nociceptora, estimulações neuronais, de sistema nervoso, que controlavam dor, que controlavam estresse, que controlavam tensão muscular, que tratavam ponto gatilho de dor. Enfim, a medicina ocidental tem uma má vontade com a oriental, e a oriental quer ficar presa a 300 anos atrás. Milênios, né? Milhares. Então a gente não pode ir nenhum para um nem para outro. Então eu não posso abandonar a medicina porque agora eu só vou dormir bem, controlar minha dopamina, meu intestino funcionando bem e comer boa alimentação. E aí eu nunca mais vou tomar remédio. E nunca mais fazer exame, nunca mais controlar, né? E também eu não posso ir pro outro lado de, não, para tudo tem um remédio. A última vez que eu passei mal mesmo em relação à minha doença foi justamente porque eu não estava tomando remédio. Porque você fala, não, agora eu tô comendo bem, eu tô dormindo bem, tô treinando, minha doença vai controlar. Não. Em um certo momento eu desregulei a alimentação e deu o gatilho. Outro ponto também errado, não. Eu tenho um remédio aqui, eu vou ver a vida do jeito que eu quiser. Então a gente tem que tentar o equilíbrio. Eu falo que o mundo ele é difícil de ter equilíbrio, né? A gente tem, historicamente, extremismos para todo lado. Todo momento da humanidade ela procura um extremo para se basear. É uma extrema esquerda, depois vem uma extrema direita, é um extremo machismo, depois é um extremo feminismo, e aí depois, enfim, nós vamos procurando extremos e pendulando de um lado para o outro. E quase nunca a gente, calma, vamos sentar, vamos ser equilibrado. Vamos tentar entender as coisas, vamos tentar entender um lado e o outro e tentar tirar coisas boas dos dois lados, né? E eu não tô querendo politizar isso aqui não, é realmente tecnicamente, a medicina alopática, que é do medicamento, que é da ciência, ela é fenomenal, é ela que salva vidas, mas a medicina fitoterápica, que seria os medicamentos vindo de plantas, né? Foi a base da alopatia. Então eu não posso esquecer da mesma maneira que eu não posso achar que eu vou tratar um choque séptico grave num paciente que está com pressão de 3/2, sem entubar, sem droga vasoativa, pingando gotinha de maracujina na boca do doente. Então a gente tem que tentar ter o nosso equilíbrio. Divagamos muito, né? Mas acho que é isso.